Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada do Conhecimento. Esse é o seu mais novo podcast que foi construído com muito carinho. Aqui a gente vai semanalmente trazer convidados especiais para falar sobre o processo de aprendizagem na área profissional e na área pessoal, do que essas pessoas têm para compartilhar e que vão gerar reflexões, vão trazer muitas ideias bacanas para a gente, com base em conversas descontraídas e um bate-papo bem legal. E hoje, especialmente no primeiro episódio, eu trago aqui um cara que eu já trabalhei junto, super especial, que tem uma bagagem muito bacana, que vocês vão gostar de conhecer e de conhecer a trajetória dessa pessoa. Herbert, muito obrigado pela disponibilidade, pela parceria aí mais uma vez. Estou super feliz e é um marco para mim poder estar com você, que a gente trabalhou muito tempo, construiu uma história profissional junto muito legal e poder estar batendo um papo com questões relacionadas à nossa trajetória aqui no nosso mais novo podcast Jornada do Conhecimento, onde a gente vai trocar ideias para poder compartilhar com a galera que está nos assistindo, com a nossa audiência, para eles poderem aí ter ideias, reflexões e poderem aprender e compartilhar aí por meio dos feedbacks, dos comentários, dar um retorno para a gente poder ver qual caminho que a gente está seguindo, aprender também. Muito obrigado pela participação, pela sua presença aqui. Estou muito feliz com esse primeiro episódio, com certeza vai ser aí uma trajetória longa de muito sucesso. Para começar, Herbert, quero que você fale um pouquinho sobre você, um pouquinho que você se apresente da forma que você achar melhor para o nosso público conhecer, um pouquinho da trajetória, dos seus hobbies, do que você quiser compartilhar da sua vida pessoal e dos negócios. Eu sei, a gente estava conversando no off, que você aí tem uma consultoria, faz alguns trabalhos aí, aproveitou a trajetória que você teve nas empresas, o que você aprendeu, e hoje você faz um trabalho também, está disponível para poder ajudar as empresas que estiverem passando por alguma dificuldade ou quiserem evoluir na área de educação corporativa. Queria que você comentasse aí, falasse um pouquinho com o nosso público. Pô, Marcelo, é uma honra estar aqui, né? É um projeto que já é sucesso, eu não tenho dúvidas disso. E projeto de parceiro a gente tem que apoiar mesmo. Não tem como ficar em casa, falar, não, vai lá, ver o que dá. É uma honra estar no primeiro episódio aqui, né? E pra gente falar de algo que a gente ama e de algo que a gente tá sempre ali no off falando, no WhatsApp, né? Nas nossas conversas. Então, tem sido muito massa essa troca diária que a gente tem. E assim, eu conheço o Marcelo há muito tempo, né? E na verdade, eu tô aqui por causa desse cara, né? Eu vi ele dando aula na empresa onde nós trabalhamos, eu era vendedor, eu falei, bicho, eu acho que eu quero fazer isso da minha vida. Não tenho muita certeza, mas vamos nessa. E fomos, né? E tô eu aqui no primeiro episódio do Jornada do Conhecimento. E, cara, vou sempre falar isso, é uma honra estar aqui, porque tem tanta gente boa para vir aqui e, poxa, sou o primeiro, então só agradecer a Deus por isso. Merecido, obrigado. Bom, falando um pouquinho do Herbert, para quem não me conhece, tenho aí o nome de Herbert Limírio nas redes, né? Sou analista de sistema de formação, né? E tenho psicologia positiva e desenvolvimento humano também como formação, um MBA aí. E é muito engraçado quando eu falo da minha formação, porque todo mundo fala, nossa, mas é formado em sistemas e atua em educação corporativa. Como é que você veio parar aqui? Nossa, pelo amor de Deus, que salada. E depois eu fui fazer um MBA em desenvolvimento humano e outras certificações, né? Aí é mais voltado para a área. Todo mundo faz essa cara estranha, mas é o jogo, né? Na época eu tinha outros planos e aí veio o convite da sua parte para integrar ali a equipe de treinamento da Léo na época e, poxa, era muito massa ali. Era o que eu queria, né? E tá no meu sangue. Então, já contando um pouquinho de mim, esse lance de educador, de educação, tá no meu sangue. Minha mãe é professora. Minha mãe era professora alfabetizadora e também era professora nas graduações de Letras e Pedagogia na Faculdade de Diadema, que depois virou Uniesp, Unifesp, enfim. E minha mãe era professora de didática da matemática, então ela ensinava os professores a dar aula de matemática. Ela estava num outro nível do ensino, então. Ela estava ensinando e trabalhando com o público que iria ensinar ali para o consumidor final, vamos dizer exatamente. Assim. E assim, eu tinha esse exemplo em casa. E na prática, minha mãe me alfabetizou, porque na época era a primeira série, primeiro ano, né?
hoje é 2º ano do ensino fundamental, a minha mãe foi minha professora. Que legal. Então eu não podia chamar minha mãe de mãe na sala de aula. Então isso já teve um impacto. Eu vi minha mãe dando aula. E eu via minha mãe dando aula na faculdade. Na época os meus pais tinham se separado e minha mãe estava meio assim de me deixar em casa. Eu tinha 12 anos. Então eu ia com ela para a faculdade e eu falei, caramba, será que é isso que eu vou fazer? Só que aí tinha a parte burocrática, a parte cansativa que eu via minha mãe sem final de semana, corrigindo prova, do ensino fundamental. Minha mãe saía 7 horas de casa. 7 horas não, 7 horas já começava a dar aula. Saía 6 horas de casa. A gente não tinha carro na época. 6 horas da manhã e voltava meia-noite. Porque ela dava aula no período da manhã, no período da tarde e no período noturno. Então eu via todo esse movimento, eu falei, será que eu vou fazer isso na minha vida? Eu falei, vou nada. Comecei com vendas no shopping. Então, quem é vendedor sabe que o shopping é maravilhoso, é uma escola maravilhosa, porém tem esse lance também de trabalhar de domingo a domingo, as escalas são um pouco pesadas, mas é um grande aprendizado. E aí eu fui para Léo Madeiras, né? Que já não era de domingo a domingo, mas era de segunda a sábado, né? Mas já estava melhor do que a experiência anterior. E aí a Léo também contribuiu na minha formação e eu tinha comigo assim que eu iria por uma meta para mim que eu não trabalharia mais de sábado, né? E aí, nessa contribuição da Léo, a Léo contribuiu financeiramente com a minha faculdade. Tinha um programa na época, que eu acredito que também você participou. Também usufruí desse benefício. Isso, a gente tem esse sentimento, né, de gratidão também por esses benefícios. E eu lembro que eu conversei com a gestora de RH na época, que era a Osana, que você também conhece. Sim. E ela falou assim, mas e aí, você vai fazer isso? Você está em vendas? Faculdade de tecnologia? Você pensa em migrar para a área de... Eu falei, de verdade, eu nem sei, Osana. Não sei. Preciso fazer minha faculdade. Como eu já formatava uns computadores e eu me encantei por essa parte de tecnologia, por essa parte de hardware, eu falei, é isso que eu vou fazer. E era 2 aninhos e meio, eu falei, go, né? Eu vou fazer. E foi uma coisa louca, assim, que foi muito rápido. Quando eu terminei a faculdade, já tinha vindo o convite de eu integrar, e aí eu terminei a faculdade e fui. Só que quando eu fui, zerou. Parece que assim, zerou o game. Eu falei, eu vou ter que buscar outra coisa pra fazer, porque é isso aqui que eu quero fazer. Eu brinco, assim, que eu vi o Marcelo dando aula e eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, mas é realidade. Eu falei, putz, eu tenho isso em casa. Tô numa empresa bacana. E tem esse cara aqui, eu falei, é isso. Só que, quando eu era vendedor, nunca que eu imaginava que eu ia estar em sala de aula, que a gente ia ter oportunidade de viajar ao Brasil para dar treinamento. Nunca. E aí, essa lenha tá sempre ali, botando, né, fogo, essa paixão, tá sempre ali. Eu nunca consegui me ver em outra coisa. Sou músico, né? Toco aí na noitada, tenho diversas oportunidades aí como músico profissional. Qual é o seu instrumento predileto? O meu é bateria. Embora eu toque alguns instrumentos, mas bateria ali é onde eu consigo descarregar as energias. É o seu predileto. Não tem. Tem os olhos. E hoje, com 32 anos, eu estou estudando bateria pela primeira vez. Legal. Acho que uma conexão bacana com o que a gente está conversando aqui sobre educação e aprendizagem contínua é a história sua com a música. Porque você já me contou, e como a gente já se conhece há um tempo, eu sei que você tem, além da experiência de educação em casa, um abração para a dona Fátima e para todos os professores do Brasil e do mundo. Recentemente foi o Dia dos Professores, então Sim. Calhou aí que surgiu essa conversa, uma opinião, uma informação super importante. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre a conexão com o mundo da aprendizagem, como a sua mãe atuava na matemática, na didática da matemática para os professores, na atuação formal e na atuação corporativa, um versus o outro. O que você tem de percepção da diferença enquanto que eles se complementam? Mas falando um pouquinho da bateria, acho que é interessante que você, que está no meio da música, até por referência do seu pai, do seu irmão mais velho, desde criança, e hoje, depois de toda essa trajetória aí de 30 anos, sei lá, que pelo menos 25 você está envolvido na música, pela sua idade, você começou a estudar bateria. Qual que é a relação de buscar um aprendizado
essa altura uma aprendizagem formal, essa altura da sua trajetória na música, com esse hobby, sendo que você já tocava, já atuava na noite, já toca muito bem, diga-se de passagem, o porquê buscar isso no meio do caminho? E para quem é autodidata, para quem já aprendeu algum tipo de hobby ou qualquer outra coisa, qual que é a função da aprendizagem formal e estruturada dentro da trajetória, seja profissional ou pessoal de alguém? É muito louco você perguntar isso, porque assim, eu sou músico autodidata. O único instrumento que eu estudei mesmo, que eu fui pra aula, eu não toco hoje, eu não tenho ele em casa, que é o trompete. Eu toquei por 13 anos numa orquestra, né? Então, eu nunca parei para estudar o meu instrumento. Lógico que o estudo que eu tive no trompete me ajudou no estudo da bateria. Legal. Né? Fui estudar porque surgiu uma baita oportunidade e eu queria também sair do mundo que eu tava, assim. Nunca estudei música, eu preciso estudar para alcançar lugares maiores, porque isso, querendo ou não, tem uma renda. E para minha cabeça ia funcionar muito bem. Para minha cabeça, eu não gosto muito da palavra da zona de conforto, porque zona de conforto, se a gente tá confortável, a gente quer ficar lá, né? Mas para, assim, a mentalidade mudar um pouco. A minha consciência como baterista mudar. E eu escolhi, inclusive até um abraço pro meu professor, Luizinho Moraes, é um baita baterista, é um baita educador, é uma pessoa fenomenal e que, assim, tem uma paciência incrível, assim, porque educador, isso demanda também, né? Qualquer área. Qualquer área. E eu escolhi fazer aula com ele quando eu vi a instituição, que é a Midas Academy, né? Que é do Midas, o estúdio do Rick Bonadio. Eles postaram lá que o Luizinho tava dando aula lá, e eu já tinha conversado com ele sobre esse lance de aula. E aí ele falou, Herbert, pintou oportunidade. E aí eu falei, é agora. Né? E eu falei, mas, tipo assim, eu já toco, por que eu vou fazer aula? Aí veio aquele anjinho do mal e o anjinho... mas pra você alcançar lugares... Né? Pra você alcançar lugares melhores e maiores, é melhor você fazer aula. E o outro, não, cara, você já toca, por favor, vamos lá. Não. Então, assim, ficou aquele lance de... por que fazer aula? Se eu já tô no mercado, mas é igual na nossa área. Eu tô no mercado, eu já tô atuando, eu já tenho uma renda legal, mas como que eu posso melhorar, alcançar, sair do lugar onde eu tô? Movimento. Nós somos do movimento. Eu não conheço uma área que atua em qualquer mercado que seja, que não seja do movimento. A área da tecnologia, enquanto a gente está conversando aqui, já tem uma coisa nova. A música também. Já tem uma música nova pra gente tirar. Só que isso demanda técnica, demanda consciência. E eu escolhi o Luizinho para me dar aula porque ele está na estrada, não porque ele está com um artista grande, mas porque ele tem bagagem e vai me trazer uma visão de interpretação, de olhar para minha tocada e falar assim, melhora nisso. E também, cara, o ego atrapalha um pouco. Porque pra mim, na minha cabeça, eu já tocava, eu já sabia de tudo. Porque eu já toquei com artista grande, artista pequeno, artista... Enfim, então eu falei, poxa, eu já tô tocando. E tirar alguns vícios, né, meus, assim, de tocada e de comportamento. Que quando a gente fala de aula, de bateria, de instrumento, a gente acha que é só chegar a tocar. Não, tem muita ideia, tem muita troca. Herbert, tira isso. Herbert, tira isso. Cara, eu descobri na aula que eu pego na baqueta errado. E aí? Com todo esse tempo de estrada. E isso influencia na minha tocada, isso influencia em muita coisa. Isso a gente tá falando da música, né? Imagina outras áreas da nossa vida. O que a gente faz de errado? Há um tempo atrás, vendo um vídeo do YouTube, e eu descobri que eu sentava errado na bateria. Então, isso... Levei para um fisioterapeuta, por isso que eu tenho problema no joelho, por isso que a minha coluna dói. Olha só. Aí eu troquei meu banco era pequeno. Eu não sou pequenininho, né? Eu sou grande. Então, o meu banco influenciava, tanto que eles até brincam comigo, né? Que o meu banco é do Pericles, né? Que é um banco grandão. E, cara, eu vi que foi uma quebra, assim, de paradigma e de dúvidas que eu tinha, que eu fui tendo, mas fui deixando pra trás. E agora não tem como. Pô, mas 32 anos, você tá fazendo aula só agora? Nunca é
tarde pra gente começar. Olha quantas referências você trouxe, quantos insights, tudo isso a partir da humildade de se propor a aprender mais daquilo que você já sabia. Ouvindo você falar, Herbert, é super interessante isso, como alguém que já faz algo muito tempo pode aprender mais. Me veio uma referência e analogia de um carro em uma estrada. Um carro, por melhor que seja a rodagem dele dentro da estrada, que ele esteja numa boa rodovia, o que acontece quando você tira o pé do acelerador? Ele começa a perder a velocidade. E o aprendizado, busca de conhecimento, busca de evoluir na prática, no instrumento ou na atuação numa área profissional, é da mesma maneira. Toda vez que você tira o pé do acelerador, você desacelera. E esse colocar o pé no acelerador é buscar conhecimento, fazer network, buscar novas conexões, aprendizado, desenvolver melhor aquilo que você já faz bem, que é exatamente o que você contou pra gente. Então, parabéns pela iniciativa, porque deve ser um desconforto muito grande aquilo que você já é referência para muita gente, se colocar em uma posição onde você vão te apontar uma série de detalhes e ajustes finos que você precisa fazer para evoluir. Mas o outro ponto interessante é que para você evoluir naquilo que você já sabe, você não buscou alguém ou um local do mesmo nível que você. Você se desafiou em alguém que está em outro nível do jogo, que está em outro patamar. Então, isso é um ponto importante aqui para quem está nos ouvindo, que para você evoluir, independente da área que for, é importante você buscar desaprender e aprender de novo. Sim. E aí esse é um termo importante aqui, que eu trago no livro... o livro Lifelong Learning, do Conrado Schollhauer, acho que é assim que se diz. É um livro bem bacana esse aqui, gente, uma ótima oportunidade de aprendizado sobre o quanto que a gente buscar aprender e ter o lifelong learning, que a tradução livre é aprendizado para toda a vida ou aprendizado contínuo, o quanto isso vai contribuir para todas as áreas da sua vida. E aqui a gente tem um exemplo da trajetória da bateria do Herbert, que foi exatamente isso. Então, o Herbert tem na prática e na veia o lifelong learning, que inclusive a gente nem combinou, pedir para ele trazer alguns livros que a gente pudesse fazer referência, e tem aqui, ó, mesmo livro. O mesmo. Para vocês aqui, muito interessante, ótima leitura, recomendo para vocês quando se trata de aprendizado contínuo e todos os benefícios. Essa mudança de mentalidade também é legal. Você, Marcelo, até pegar o gancho, falou sobre o desafio de se desconstruir, né? Eu tenho a facilidade de entrar no carro, botar um podcast sobre algum assunto, liderança, educação corporativa e ouvir. Mas, cara, eu tenho uma dificuldade de separar um horário para estudar bateria. E hoje eu tenho o meu estúdio para gravar, para estudar. Tenho o set eletrônico que permite que não faça barulho, porque esse é o problema do baterista, né? Eu moro num apartamento de 45 metros quadrados. É um ovo. Essa sala aqui é até maior. E, assim, estudar ali sempre tem uma desculpa. Não, mas eu fechei todas as arestas. Mas ainda assim, eu tenho dificuldade para separar um horário para eu aprender ali, para eu exercitar o que eu tenho na aula, o que eu vejo na aula, o que eu busco, né? Eu não deixo de consumir conteúdo de baterista. Eu sento para jantar em casa, eu moro sozinho, então, assim, eu não vou dividir a minha TV com ninguém. Então, é um podcast ali sobre música, sobre mundo da bateria, sobre os bateristas, enfim. Mas a dificuldade de incluir isso dentro do meu fluxo de vida hoje é diferente. É muito difícil. É muito difícil para mim. E hoje, assim... a aula formal te ajudou a te encaixar. Exatamente. Um período para treinar. Por isso que eu falei, eu preciso de ver isso na aula. Então, o Luizinho até fala às vezes, ele falou, cara, não tem problema, vamos ver isso na aula, porque na aula você vai ver que é tranquilo, e aí você vai pegar o gancho lá. Então, sempre quando eu vejo na aula, quando eu executo, me dá essa dose, assim, de adrenalina. Eu falo, opa, eu já chego em casa querendo pegar o pad e já estudar, né? Mas aí eu vejo a louça lá, eu falo, eu vou lavar a louça ou eu estudo? E eu vejo que hoje é uma dificuldade que o pessoal tem no meio do fluxo de trabalho, de incluir o aprendizado no meio do fluxo de trabalho. Porque ele faz parte. Ninguém para aprender, né? Ele faz parte.
Então, sempre que eu prego isso hoje, eu tomo muito cuidado, né? Que o fluxo de trabalho tem um aprendizado dentro, que ninguém para aprender, que fala, nossa, eu vou parar para fazer um curso. Não. É um movimento. E o quanto que isso foi difícil na prática para mim na música. Então, eu estou até revendo esse lance do fluxo de trabalho, porque para mim, hoje, é difícil. Aqui, cara, maior facilidade. Eu vou pegar um livro e vou ler. Mas para exercitar, é muito louco. Legal. Herbert, você começou falando sobre a sua história com a referência da sua mãe, a dona Fátima, lá, ensinando didática da matemática para professores. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de alguém que trabalhava direto com os professores, de ouvir falar de alguém próximo do meu meio social. E a educação corporativa, ela foi criada por uma necessidade, os treinamentos na empresa, por uma necessidade de formar o colaborador, por uma necessidade, por uma atividade no qual ele ainda não estava pronto, não ganhou bagagem na trajetória das outras empresas ou na academia, na faculdade. Ou que ele não ganhou, ou que ele não ganhou o suficiente, precisa aperfeiçoar. Queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua visão e a conexão entre o mundo formal, do ensino médio, faculdade, ensino técnico, cursos de extensão, com os cursos corporativos, com os programas de educação continuada dentro das empresas. Qual que é a correlação e por que eles são importantes e se eles se complementam ou se eles são muito distintos de fato? Bom, vou começar da última pergunta. Eles deveriam se complementar. Mas vamos lá, eu estava comentando acho que eu comentei contigo esses dias sobre a educação no Brasil. Vamos aqui falar do Brasil, né? Ter hoje, por exemplo, educação financeira ali na grade curricular, né? Herbert, por que não tem? Algumas instituições privadas, particulares, escolas particulares até têm. Levam workshops, palestras, mas assim, ensinar o cara a cuidar do dinheiro dele desde cedo. Não tem. E educação corporativa? Como que é a vida no mundo corporativo? Herbert, mas na escola particular não faz muito sentido, porque geralmente são pessoas que têm condições, filhos de empresários. Tá, mas e na escola pública? Tinha que ter. Tinha que ter como lidar, como trabalhar as emoções. Nós falamos de inteligência emocional, sobre comportamento, sobre comunicação não violenta, sobre a importância de estar sempre ali aprendendo, a importância da leitura, a importância de reconhecer uma área de treinamento dentro do mundo corporativo, e a gente sabe que isso é gap dentro do mundo corporativo. Nós falamos disso hoje no mundo corporativo. E se a gente falasse isso antes? E se a gente falasse da importância de abrir um organograma de uma empresa e mostrar isso para os alunos, como que funciona, no geral, genericamente? A gente não faz isso. Então, quando eu falo que deveriam se complementar, eu acho que não se complementam. Eu acho que se tem alguém que entende de fato, é porque assumiu essa responsabilidade de falar, eu quero entender, eu quero discutir sobre isso, eu quero falar sobre isso, mas assim, hoje eu acho que isso não se conversa. Educação hoje, ensino fundamental, ensino médio e mundo corporativo, a educação corporativa. Porém, nós temos algumas pitadas na educação formal. Hoje falando um pouquinho com a minha mãe, por exemplo, conversando com a minha mãe sobre o mundo corporativo, ela fala, nossa, mas é muito diferente, né? Eu falo, não, porque o construtivismo, porque Piaget, porque hoje a galera fala de Paulo Freire, mas assim, eu, Herbert, não conheço muito, assim, com profundidade no Paulo Freire, até porque não tem muita coisa dele, eu, Herbert, não vi. Isso não é politicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. E não que não seja importante, só não chegou no eu não Paulo cheguei ainda. Né? Então, mas, assim, pelo que denominam ele, eu não sei se esse deveria ser a nomenclatura que ele deveria levar, mas eu tenho outros gurus aí que me levaram a outro processamento ao longo da minha caminhada e são recentes. São caras que estão no mercado, que são mentores, que, enfim. E o que eu converso com a minha mãe é justamente isso, que é muito diferente. Quando eu falo para minha mãe que não é importante a avaliação, ela fala, eu tô falando isso, Herbert? Exercício avaliativo para medir a proficiência técnica do cara, isso não quer dizer nada. O cara pode ir bem na prova, mas no dia a dia, ele não vai ser um cara top.
que eu quero dizer? E talvez, assim, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, até não concorde. E tá tudo bem. O médico, ele se forma. Ele fez diversas provas. Teve o período dele de residência. Se eu não me engano, é 1 ano, né? 1 ano, 2 anos? Não tenho certeza. Eu não tenho esse conhecimento. Mas tem esse período mas é um período longo, ele tem né? que fazer uma etapa aí de... Quantas provas esse médico fez em exercício? E aí? Muitas. Isso denomina que ele é um bom médico? Ou que ele é um mau médico? Ou que ele é um mau médico? Não. No mundo corporativo hoje, nós lançamos um curso. Vamos lá, numa plataforma, né? E a empresa vai lá, você tem que fazer esse curso. Mas por quê? Porque sim. Mas eu preciso entender por que eu tô fazendo esse curso, né? E acho que a gente vai falar de liderança hoje e, tipo, do papel do líder nesse processo. Quantas vezes a gente já foi para um treinamento, em diversas oportunidades de carreira que nós tivemos, profissional, e a gente não sabia nem por que a gente estava ali. Quantos treinamentos nós demos, que nós vimos os rostinhos ali, falando que esse cara não sabe nem o que ele tá fazendo aqui, velho. E quando você tá um tempo em sala, em treinamento presencial, treinamento online, você desenvolve o feeling de começar a olhar para as pessoas e perceber e tentar se colocar no lugar dela. E muitas vezes você senta e observa, fala, será que aquela pessoa sabe mesmo por que ela tá aqui? E assim, e aí uma bomba, fica, né? Aquele grande ponto de interrogação. E aí, fazendo um gancho aqui, pegando mais algumas referências literárias, eu trouxe um livro super bacana aqui, que é o Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. É muito conhecido no mundo dos negócios, quando se fala de propósito, quando se fala de entendimento da essência do que deve se entender sobre algo. Ele tem como grande referência o Golden Circle, que é o círculo de ouro, que ele fala o porquê, o que e como. Que muitas vezes nos diálogos, as empresas, as pessoas estão no universo, na linha do o que e como, e deixam de lado e para depois o porquê, que é de fato a essência do porquê nós estamos fazendo algo, que é exatamente o que você comentou. Numa situação educativa, é que quando a gente faz uma comparação com o treinamento corporativo para o formal, é que um é privado e é obrigatório. O outro, ele de certa forma também é obrigatório, mas ele não é privado. Você pode ali simplesmente se ausentar, levantar e ir embora. Não em todas as situações, mas em grande parte delas. Num treinamento corporativo, você tem aí todo o cuidado com a sua imagem, com a referência que você está passando para as outras pessoas, para o seu líder direto, sobre a sua participação naquele treinamento. E nessas horas, que quando você olha o grupo que está sentado ali, ou em uma sala virtual, numa ação educativa em si, é um desafio. Porque a pessoa que está ali, não necessariamente ela gostaria de estar ali. E aí, pegando esse gancho, Herbert, o que você vê como desafio na educação corporativa dentro das empresas, comparando com uma iniciativa parecida com escola de negócios, empresas que promovem cursos abertos, onde quem está ali está pagando e quer estar ali efetivamente. Sendo que no mundo corporativo, a empresa entende o que é a melhor estratégia para aquilo que ela precisa, para um novo desafio, para um novo modelo de negócio que vai ser lançado, ou mesmo para especializar a mão de obra ou uma questão comportamental de um determinado grupo. Aquela pessoa talvez não queira estar ali. Olhando esse cenário, e aí indo um pouco mais amplo sobre isso, o que você vê como o principal desafio, ou um dos principais desafios no mundo da educação corporativa com essas considerações? Não tem como a gente falar de desafio e não falar de liderança, né? Eu acho que o maior desafio hoje de educação corporativa é ter o líder como aliado dentro da organização. A equipe de treinamento, de educação corporativa, o projeto de universidade corporativa não vai funcionar se o líder não estiver como aliado. E quando eu falo de ter o líder como aliado, eu não estou falando de ter programa de liderança, eu não estou falando de terceirizar ou aproveitar o santo de casa para fazer um milagre. Não. Eu estou falando de sentar com o líder e falar, você acredita nisso que está sendo feito? Você acredita que a gente pode mudar a vida do seu
seu liderado, a sua vida, e que você vai ter que acompanhar, você acredita que o seu liderado é um bolo que está no forno e que talvez você não saiba nem o ingrediente que está lá, mas colocaram um bolo no forno para você acompanhar? E se você deixar esse bolo lá queimando, vou fazer outras coisas porque eu tô de olho no meu resultado. O resultado tá lá também. Você tem noção, líder, que o seu liderado ele não vai performar do jeito que você quer e tá tudo bem? E você tem noção que o seu liderado, sem aprender e sem buscar conhecimento, ele também não vai performar? E vou mais além, Marcelo. Você tem noção, líder, que o seu liderado, ele pode aprender o que ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser? Ou você vai botar ele dentro de uma gaiola? Porque isso... Eu errei muito como líder em falar, não, você tem que aprender isso. Eu amo presentear as pessoas das equipes na qual eu faço parte como líder, como especialista, enfim, até como consultor, com livros. Só que aquela pessoa lê? Ela tem o hábito da leitura? Eu sempre falo assim, né? Comece a ler o que você ame para você conseguir amar a leitura, né? Mas será que ter o líder como aliado é a alma do negócio da nossa área de educação corporativa? Eu não vejo outra forma de nós entrarmos nas equipes e sermos estratégicos, porque a área de educação corporativa tem que ser estratégico, tem que ser uma área de capacitação estratégica. E eu vejo um pouco diferente hoje, eu sempre me pergunto, quando a gente fala disso, e principalmente dessa continuidade, desse acompanhamento do líder, sobre o aprendizado. Será que a gente está aprendendo o que a gente quer também aprender? Nós temos o aprendizado ali por demanda, que às vezes é pela área, que nós estamos ali na área e eu vou ter que aprender a fazer um podcast. Porque agora o lance é podcast e a empresa já falou que quer. E conversando ali com o meu líder, ele falou, Herbert, por que você não... você leva jeito, isso... Legal. Então eu vou aprender como construir, enfim... sobre liderança. Ninguém começou... A gente não começou sabendo de como desenhar um treinamento de liderança. E com certeza hoje a gente tem algumas dificuldades para desenvolver. A gente vai ter que consultar, a gente vai ter que ir em livro, a gente não sabe de tudo. Eu acho que por sermos de área de educação corporativa, treinamento, a galera acha que a gente sabe de tudo. Nós não sabemos. A gente tem que se atualizar todos os dias. A gente tem que conversar. E não é formalidade. E eu sempre me pergunto, será que eu estou aprendendo o que tem que ser? Porque quantos cursos a gente já comprou também, nós já investimos, e a gente nunca abriu. Eu comprei um curso de produção e de gravação de bateria, por exemplo. Cara, eu nunca trisquei nesse curso. Eu vi a introdução do curso e falei, legal, tem muita coisa aqui para eu ver. Mas vamos lá, vou ver outra coisa. Já fugiu. Como que eu volto para aquilo lá? Hoje, por que eu comprei esse curso? Hoje eu penso diferente. Por que eu comprei esse curso? Foi no calor? Foi na emoção? Por que a gente aprende, Marcelo? Por que a gente busca aprender? É para não ficar para trás? É para buscar uma promoção? As motivações são diversas. São diversas e diferentes. E a minha, por isso que eu falo que propósito, tá tudo bem você não ter um propósito. Tá tudo certo. Eu tenho um propósito de vida, que legal. Mas, cara, o seu propósito hoje, vamos supor aqui, você que está nos assistindo, está numa segunda-feira nos assistindo, amanhã, terça-feira, já vai ser outro. É algo situacional. Você tocou num ponto super importante, Herbert, que é sobre comprar cursos e eventualmente não abrir. A gente vive hoje no universo do conhecimento. Acho que o conhecimento nunca teve tão em alta e tão acessível por conta das próprias redes sociais e por conta dessas grandes plataformas que possibilitam ou cursos gratuitos ou cursos pagos num valor acessível, que dentro da realidade do brasileiro, boa parte deles são acessíveis, são possíveis de consumir. E você comentou sobre a questão de buscar alguma coisa para subir um nível, para se atualizar. As motivações são diversas. E aí eu trago novamente aqui uma referência do Lifelong Learning, do Conrado, que ele fala em um trecho, talvez você vá lembrar, sobre o oportunismo do aprendizado. E o que no meu entendimento ele quis dizer com isso, e ele até especifica de uma forma bem clara, que se você não tiver
probabilidade, expectativa de praticar algo de imediato ou nos próximos dias, semanas, talvez você deva repensar se de fato buscar aquele conhecimento naquele momento é o mais inteligente a ser feito. Porque ele fala, inclusive, da distinção entre aprender algo e aprender está buscar conhecimento formal, praticar, troca de ideias, ouvir um podcast, treinar, errar, enfim, um aprendizado ele é muito mais amplo do que aparentemente a gente está acostumado, que é só assistir uma aula ou ler um livro, que são coisas mais referentes ao mundo formal. É muito além disso. O aprendizado ele está no nosso dia a dia. Por exemplo, nesse bate-papo aqui, a gente está aprendendo, está evoluindo na questão da didática da explicação, a gente está evoluindo na nossa comunicação, Sim. A gente está exercitando o poder de escuta, exercitando aí uma série de sentidos no mesmo conjunto de atividade. E em formatos diferentes. A pessoa pode assistir e pode aprender. A pessoa pode ouvir e pode aprender. A pessoa pode estar lavando uma louça, limpando a casa e estar ouvindo esse podcast, esse episódio, e falar, nossa, peraí, vou ter que parar para ver. Porque eu estou ouvindo e está sendo interessante, mas eu quero ver também. Então tem diversas formas, tem diversos formatos que a gente pode abordar e que pode prender a atenção, né? Mas é muito importante você falar isso sobre... descobrir, assim, se realmente eu tenho que aprender aquilo, né? Quando eu assumi a minha primeira liderança, eu acho que se eu tivesse uma livraria no shopping da frente da minha casa, eu tinha comprado tudo, eu tinha me enfiado em dívida. Porque eu achei que eu ia ter que ler tudo. Olha que interessante. Na sua primeira oportunidade de aprendizado, você recorreu ao livro e achou que precisaria consumir uma série de conteúdos. Porque eu acredito que naquele momento você viu uma carência técnica porque você estava mudando de nível. Você estava saindo de líder de si mesmo para líder dos outros. Sim. E a primeira referência que a gente tem, fazendo a conexão que a gente acabou de comentar aqui, é que o aprendizado está só no meio formal. E que ele é o primeiro e o único caminho. Ele é importante, mas ele não é o único. Sim. Cara, eu comprei tanto livro. E eu fiquei, assim, um bom tempo sem ler os livros que eu tinha comprado. Por quê? Porque eu tinha outros para ler. Eu tinha outros para consumir e de coisas que eu tinha que desenvolver, né? E quando eu assumi o desafio na época, eu tinha como mentor lá o Léo Carvalho, ele me mencionava bastante coisa e me indicou uns livros. E cara, esse livro aqui, ó, Educação Corporativa da Ginny Minster, né? A gestão do capital intelectual através das universidades corporativas. Quando eu vi que o projeto que eu estava entrando tinha isso como meta de virar universidade corporativa, e eu tinha descoberto há pouco tempo que o que eu vivia não era uma universidade corporativa, que era só uma plataforma e um projeto de T&D evoluído, uma vitrine de conteúdo. E práticas de educação corporativa, eu falei, caraca. E esse livro, assim, foi um parto para achar. Tinha só na estante virtual ou em algum sebo, né? Eu fui em São Paulo. Eu fui lá na cidade onde eu resido, Diadema, que tem vários sebos. Eu fui na biblioteca. Porque eu tava disposto a pagar o preço que fosse para esse livro, porque ele era o que ia mudar a minha vida. E eu li, cara. Tive insights maravilhosos. E esse livro me ajudou a pensar estrategicamente como educação corporativa, do quanto que ela influencia no negócio, né? E de todos os pontos lá que nós defendemos de educação corporativa e do capital intelectual, né? De como investir, de como saber se portar como área, de como ganhar credibilidade, enfim. E aqui na visão mundo. E aí eu fui para esse aqui. Mitos e Verdades, que é da mãe também da educação corporativa. Essa é fera. Marisa Éboli, nossa professora. E, quem é da área corporativa, Marisa Éboli está para a educação corporativa como Pelé estava para o futebol. Exatamente. E assim, são duas mulheres, tá? Ó, esses dois livros aqui mudaram a minha vida. E são práticos, principalmente o da Marisa Éboli. Esse, para quem estiver no mundo da educação corporativa, tanto para quem quer entrar, para quanto você já está, você recomenda aí como... Ginny Minster, Bíblia Sagrada da Educação Bíblia Corporativa. Da educação. E é sagrado. Legal. Porque tem algumas coisas aqui que chamam a atenção.
E para fechar esse combo de educação corporativa, esse aqui, ó. Treinamento e desenvolvimento com foco em educação corporativa. Eu tenho esse de uma outra tiragem. Do Roberto Madruga. Muito boa. Que aqui foi onde eu desmembrei. O que é T&D? O que é educação corporativa? O que é a universidade corporativa? Qual o papel do líder? E o mais legal desse livro é que tem os cases de diversas empresas, de pequeno, médio e grande porte. Legal. E aí traz isso, e aí leva para design institucional, leva para ponto estratégico, como construir uma universidade corporativa. Ele faz um comparativo numa tabela, ele dá um estudo de caso para você colocar aonde você está no ambiente que você está hoje, na empresa que você atua. Então, ele te ajuda a fazer um diagnóstico para ver de uma trajetória inteira o ponto de partida e o ponto de chegada ou não chegada, o mais longe que poderia se chegar e onde você está. Referências de você. Esse livro aqui, Marcelo, foi o meu paracetamol no período pandêmico, que tudo virou EAD. Legal. Por necessidade e por demanda. O aeroporto fechou, não podia dar treinamento, podia viajar. Todo mundo teve que se reinventar. Né? Tinha guarda até no pedágio para ver aonde você estava indo, por que você está indo, se você está indo de máscara, enfim. Todo esse mundo que o mundo passou, né? E foi acho que esse livro aqui foi o cajado de Moisés para mim. Legal. Porque contribuiu para a competência técnica e também comportamental. E aí, comportamental, eu vou falar de outro livro depois. Excelente. Falando em competências comportamentais, Herbert, a gente tem aqui agora a Bíblia de uma competência que é a inteligência emocional do Daniel Goleman. Esse é um livro super interessante. Eu indico esse livro aqui para toda e qualquer pessoa que respira o nosso ar. Porque inteligência emocional, se a gente for olhar das competências comportamentais mais exigidas nas relações interpessoais, no mundo corporativo, no mundo pessoal, da relação com seus pais, seus irmãos, seu namorado, sua namorada, esposa, seu chefe, vai demandar no trânsito, seu cachorro, vai demandar inteligência emocional. Sim. Esse livro, Herbert, foi escrito, se eu não me engano, entre 95 e 97. E hoje é muito mais conhecido do que nos anos 2000, no final dos anos 90, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas passando conflitos, perdendo oportunidades e tendo dificuldade nas suas relações por conta da falta de uma boa inteligência emocional. E nesse livro aqui, ele não é muito grande, mas ele não é tão pequeno. O Daniel Goleman dá excelentes exemplos sobre a questão do controle emocional, de como isso é uma competência que precisa ser exercitada, igual se exercita um músculo, igual se exercita tocar um instrumento, como a bateria no seu caso, e qualquer outro. Então, gente, esse é um livro de cabeceira para você ter na sua casa, para você, se você trabalhar no lar, for dona de casa, esse livro vai mudar a sua vida. Se você for um executivo, se você for um profissional no início da carreira, vai mudar. Todo mundo que não está numa caverna fechado, que demanda habilidades de trabalho em sociedade, o convívio com pessoas com opiniões diferentes, pessoas que vão de alguma forma falar ou fazer algo que vai tirar você do seu eixo, mesmo sem você saber, você está exercitando o que o Goleman falou aqui nesse livro. Então, não deixe aí de ter esse livro. E é um livro, não indico, inclusive, para uma leitura corrida. É um livro para estudo. Porque você vai ler uma vez, vai ler 2 vezes, vai fazer consulta. Então, recomendo o livro físico para você ter como cabeceira. Um complemento desse é o do Marshall também, o Comunicação Não Violenta. Boa. Sensacional. Excelente. Complementar aí que vai ajudar grandemente na questão do tato por meio da fala. E eu não posso deixar de falar de um livro que eu sempre falo para as pessoas. São 2 livros que mudaram a minha vida, assim. Esses livros aqui, cara, foram divisores de água, assim, para mim. Foi o meu cajado de Moisés, assim. Foi uma luz no fim do túnel. Em um momento que eu estava em crescimento na minha carreira, em um momento que, assim, alguns gaps bateram forte. Falei, peraí, eu vou ter que parar para ir para cima. Senão, não é que eu vou ficar para trás, mas eu vou sofrer. Eu preciso desse conhecimento. Conversas cruciais, né? Esse livro foi indicação de um treinamento que a gente participou juntos, não foi? Do nosso parceiro Márcio Nora. Foi, ele falava muito sobre comunicação. Muitos exemplos legais. E de um período que
Eu, inclusive, assim, profissionalmente, estava tendo muita dificuldade de lidar com uma liderança que eu tinha e lidar com algumas decisões que a empresa tinha tomado. E eu li, reli, inclusive estou até em busca agora de fazer... Tem uma formação desse livro. Nossa, interessante. Tem uma formação lá da Smarts também. Sobre conversas difíceis. Da Vital Smarts, que é desse livro, né? Então eles formam multiplicadores. Pô, legal. Quem puder... A gente pode fazer posteriormente aí um bate-papo aí aprofundado sobre conversas cruciais. E assim, me ajudou muito, muito. E quando eu fui fazer a pós, eu reli ele, né? Porque quando bateu Comunicação Não Violenta, e a arte de fazer acontecer também... Cara, livro bom, é muito interessante. É igual filme gostoso à tarde. Eles se complementam. Ele nunca morre na primeira leitura e toda vez você vê algo diferente que na anterior você não tinha percebido. E outro livro que me ajudou nesse período e também agora e até hoje bate muito forte é o do Luciano Santos, Seja Egoísta com a Sua Carreira. Boa. Esse aí... Excelente também. Esse eu tenho... As livrarias aí, as livrarias digitais vão ficar ricas comigo, porque é um livro que eu compro bastante. Esse era o livro que eu comprava bastante, né? E o Seja Egoísta com a Sua Carreira é um livro que eu compro, que eu deixo em casa, embalado, com um cartão que eu só coloco o nome da pessoa, mas a mensagem é a mesma. Que esse livro mude a sua vida como mudou a minha. Que legal. Então eu presenteio o pessoal. Mas eu não leio, eu não gosto. Não tem problema. Qual que é a forma que eu posso contribuir para que você leia? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu li o Seja Egoísta com a Sua Carreira, eu botei pra Alexa ler. Então a Alexa leu pra mim. Eu tava numa rotina grande, de viagem e tal, e eu falei, eu não tenho como parar a ler, eu tô cansado. E aí aquilo tirava meu sono, e eu ouvia, e tem diversos apps de audiobook, enfim. O do Conrado, eu li por um app. Legal. Eu tenho o livro físico, mas eu li por um app. Que é o próprio Conrado narrando, né? E o Seja Egoísta com a Sua Carreira, depois eu fiz um estudo, inclusive, recentemente eu lancei também meu podcast, o Herberticamente Falando, e o primeiro tema foi esse. Legal. Inclusive, Herbert, depois eu quero que você fale um pouquinho dos seus projetos. Sim. E o Herberticamente Falando foi uma adaptação que você fez ao longo da sua trajetória. Sim. De compartilhar conteúdo. E nessa oportunidade você fala sobre carreira, entre outros assuntos. Hoje está no formato de audiovisual. Para quem está acompanhando a gente, vai estar na descrição, tanto nas redes sociais, principalmente no YouTube, que a gente vai divulgar, em todos os canais. A gente vai colocar aqui sobre a consultoria do Herbert e sobre esse projeto do Herberticamente Falando. Legal. E surgiu também dessa loucura do mundo corporativo, né? Antes era o mundo punk corporativo, e aí todo mundo falava, poxa, Herbert, você gosta tanto de podcast? Na empresa que eu atuava, o formato do podcast super rolou. Eu falei, eu tô começando a acreditar. Você também falou pra mim, falou, Herbert, cara, tô pensando em fazer isso, por que você não faz o seu também? Eu falei, putz, será? Foi. Não é medo de tomar hate, nada disso, não. Porque o Herberticamente Falando tem algumas polêmicas, tem assuntos provocativos, mas é algo pra gente aprender também, pra gente falar de tema de educação corporativa, de carreira, principalmente, de liderança e tal. Então é algo mais conceitual e tal, que a gente vai... que é preciso ser dito. E é na visão do mundo corporativo. Segundo o senhor Nelson, né? É como ela é, a vida como ela é, né? Então, legal. É isso. E a sua consultoria, Herbert? Qual que é o foco? Você ajuda as empresas a saírem de qual patamar e para onde? Cara, a consultoria veio na ideia... eu participei de algumas... Eu tive algumas oportunidades no mundo pandêmico, no meio da pandemia, de algumas lives. E uma delas, assim, explodiu. E eu queria até agradecer, né, todo o pessoal envolvido na época, a Gabi, a Fernanda, a Ana Karine, que era o pessoal que atuava lá na UOL EdTech. Eu assisti, inclusive, foi muito legal. Foi muito legal e, assim, eu não esperava, porque o projeto, na época da Léo, tomou uma proporção gigantesca. E eu não esperava, porque era no mundo da pandemia. Eu assumi esse desafio... Tá gravado, não tá? Tá gravado, inclusive. Depois a gente pode colocar no episódio também, para quem quiser assistir, entender do que o Herbert tá falando. Foi uma apresentação que eu assisti, uma live no qual ele
faz um estudo de caso e explica quais os desafios que ele teve no trabalho que ele fez na empresa que ele trabalhava na época. Muito legal, vale a pena assistir. Vou deixar o Linktree com vocês, que legal. Aí tem todos os episódios lá, de todos os podcasts que eu participei, e o que me levou a pensar como consultoria. Porque aí as pessoas sempre me perguntavam diversas coisas depois dessas lives, porque eu deixava o contato. Legal. E aí via LinkedIn, telefone, acabou WhatsApp. Virando referência para quem tava vendo. Poxa, isso foi massa, porque eu não sabia que a galera era carente tanto de informação. Eu não sabia sobre que eu era influente nisso também, porque a gente acaba sendo influente quando a gente tá numa live, a gente tá num podcast aqui e tal. 1%, dedicou 1% ali na vida de uma pessoa, já é influência. Já saiu do zero. Então, mas eu não sou influencer, top voice no LinkedIn. Cara, eu não tenho nem esse plano. O meu lance ali é individual. Teve 1% aí de mudança na sua vida? Ótimo, já cumpri meu objetivo. Que bom. Legal. Eu acordei para isso no mundo. A Lean, que hoje é minha empresa, veio com essa necessidade de ajudar as equipes de treinamento a construir a universidade corporativa, porque o que as pessoas me perguntavam nesses projetos aí que você fala nas lives, nos podcasts, como que engaja? Como que eu falo com o líder? Como que a diretoria sênior vai dar credibilidade pro meu trabalho? Pro trabalho de T&D? Como que faz isso? Eu falava, cara, eu tô desenhando um projeto de graça pra galera. Como que eu faço isso agora? Aí você viu uma oportunidade. Eu vi oportunidade. E aí, na época, eu trabalhava com alguns parceiros, que hoje é a agência Zima, que antes era Zima Learning, né? E nós gravávamos conteúdos para as empresas. E nós acreditávamos muito nesse modelo de pílula, né? E aí, nessas lives, eu não vou nem contar esses projetos aqui, porque, assim, nessas lives nesses podcasts tem diversos exemplos, diversos cases aí que talvez sirva para você que está nos assistindo, mesmo você que não seja de educação corporativa, mas que seja um líder, que seja um liderado, enfim, vai servir. Vai servir. E essas pílulas fizeram sucesso também, e a gente começou a gravar para diversas empresas. A Zima tomou outra proporção, foi para essa parte de mídia social, né, e estão fazendo um trabalho magnífico. Ganharam até uma plaquinha esses dias de 1 milhão de views. Que legal, parabéns. E, cara, eu, o Lucas, o Renan, a gente vibra junto um com a conquista dos outros. E o ano passado pintou a maior oportunidade, que é onde eu fiquei ali full time, junto com o meu trabalho paralelo que eu tinha na época também, como líder de aprendizagem numa empresa de tecnologia em São Paulo, a oportunidade de atuar como consultor na Aleo. Legal. Na operação de Minas Gerais. Eles iam fazer uma mudança de sistema, né, que nós já conhecemos, que nós fizemos aí, a gente sabe. Já vivemos, né? Algumas. Nossa, muitas. Em nível Brasil, né? Sim. E aí a Vanessa Fontoura me ligou, falou, Herbert, como é que você tá? Eu falei, Vanessa, eu não sei nem o desafio, mas vamos nessa. Tô dentro. Quero oportunidade. Eu vi oportunidade, meu pai sempre fala, eu falo sempre isso para as pessoas, oportunidade é bola pingando. Você tem 2 chances. Ou você chuta e manda para longe, ou você agarra e caminha com ela. E aí fica igual o Kiko, não empresta ela pra ninguém, né? A bola é minha. Boa. Mas aí surgiu a necessidade, eu tive que abrir a empresa mesmo de fato, e eu comecei a ajudar algumas empresas também a construir a universidade corporativa. Eu tive algumas oportunidades de ter pessoas, referências, que eram referências para mim, eu mentorar essas pessoas. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Como o mundo gira, né? Então, assim, não tem esse lance de ego. O exemplo foi o que aconteceu com a gente. Eu me lembro quando você entrou na empresa, que eu fiz lá, conduzi o programa de treinamento, você 1 mês e meio em sala comigo, depois foi para vendas, que era a minha profissão antiga. Depois de um tempo, você começou a trabalhar comigo, virou meu par, depois a gente mudou de empresa, você também, agora você é líder de uma equipe de treinamento. Isso num período de menos de uma década. Olha como a gente constrói. E é importante e legal manter essa relação e olhar para trás e ver toda essa trajetória, não é mesmo? E muita coisa acontece. E o mais legal, para quem está nos assistindo, é que a troca do Herbert e do Marcelo nunca parou. A gente pode ter ficado ali um tempo sem conversar, mas é assim, algo de semanas. A gente deixou de ser para ali, já faz o quê? Uns
7 anos, por aí, né? 6 anos. 6 anos. E assim, a gente nunca parou de ter essa troca. A gente está sempre ali num café, a gente está sempre ali numa mesa. E isso que eu acho que é importante. Quando a gente fala de aprendizado informal, é você estar numa mesa, é igual esses coaches falam, né? Que tem a galera mais inteligente que você na mesa. Né? Porque a régua sobe. Você automaticamente tem que buscar mais. E pelo fato de você estar numa mesa, nem sempre há necessidade de você falar. Né? E nos nossos cafés a gente aprende, a gente discute como criar um podcast, a gente discute sobre curso. Um tempo atrás, não sei se você se recorda, a gente estava discutindo sobre ferramenta de autoria para a gente desenvolver learning. E aí você mostrou o que você usava e falava, nossa, do zero, assim, massa. Serve para minha empresa. Né? A gente discutiu sobre podcast, a gente troca. E isso, para mim, é a maior riqueza que tem. Se você tem alguma pessoa, um amigo, eu já vou soltar uma polêmica aqui. Um amigo, uma pessoa que você tá caminhando junto, que você não tem essa troca, reveja, bicho, tem alguma coisa errada. Com certeza. Herbert, você falou aí, a gente tá caminhando já pro final do nosso primeiro bate-papo aí, de muitos, acredito. Você falou sobre liderança da sua empresa, desse trabalho, como você viu a oportunidade e vem aí fazendo trabalho já com alguns clientes, crescendo, tendo sucesso. Com certeza tem muito mais a acrescentar, a fazer com novas empresas. Quando fala sobre liderança, você me levou aqui do grande mestre Rancharan. Pipeline de liderança. Essa referência aqui de tubos, que significa aí pipeline, tubulação, canos, são todos os caminhos e as curvas que do processo de quando você é líder de si mesmo, ou seja, você não atua com liderança com ninguém, até quando você passa a subir outros degraus, que é ser líder de outras pessoas, que é a primeira passagem, depois quando você é líder de líderes, quando você é líder de todo esse grupo abaixo, e ele vai subindo a uma posição que seria de como se fosse um CEO de uma empresa ou um CEO de um grupo. Então ele fala do desafio de todas essas passagens. Para você que já é líder ou busca ser líder, esse é um livro indispensável para você ter na sua prateleira. Excelente. E é excelente, inclusive, porque esse nos treinamentos que eu já tive a oportunidade de desenvolver para liderança é o livro que eu mais utilizei como matriz. Porque ele tem ensinamentos e tem direcionamentos fantásticos, inclusive exemplos práticos daquilo que você precisa fazer para evoluir quando você está na transição de um degrau para o outro e quais são as dificuldades que líderes de um determinado grupo acabaram passando. Então, essa é uma excelente indicação. Pipeline de liderança de Rancharan, não deixe de ler. Herbert, muito legal a trajetória que você teve aí, sobre como você entrou, a referência que você teve dentro da sua casa, na música, na aula. E aí, saindo um pouquinho do gancho para a gente finalizar, referência para os pais. Se você quer o seu filho num determinado caminho, proporcione esse exemplo dentro de casa. Sim. Eu não tenho filhos, mas eu tenho essa referência por conta do que a minha mãe me trouxe mesmo para outras áreas da vida. E aqui a gente vê o exemplo claro, no seu caso, dos seus irmãos também, que são apaixonados pela música, que eu tenho menos contato, mas conheço também, do quanto a sua mãe e o seu pai tiveram influência sobre isso. Sim. E que bom que você teve essa boa interpretação do cenário, ou a gente vê o quanto que o meio ele influencia, o quanto que o meio é poderoso. A gente estava conversando isso recentemente. Então aproveitem as oportunidades ao longo do caminho. Que bom que você pegou toda essa bagagem e construiu isso algo positivo a seu favor. E hoje, tudo que você conhece, além de ser seu ganha-pão, seu trabalho, é algo do que você pratica nas redes, compartilha boas ideias para quem está começando, para quem está seguindo um caminho parecido com o seu, parecido com o meu, ou mesmo numa área diferente, busca como inspiração. Então, parabéns pela trajetória, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Eu que agradeço. Estou muito feliz aí ter você nesse primeiro episódio. Obrigadão, viu? Obrigado, Marcelo. Valeu. Valeu. Quer dar algum recado, Herbert, para a gente finalizar, para a nossa audiência? Quiser, né? Para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, né? Hoje, mais o Herberticamente Falando, então nas redes aí, Insta, LinkedIn, Herberticamente Falando.
Vou deixar na descrição aqui também todos os canais das redes do Herbert. Aqui estamos um podcast, lá também um podcast, em breve em vídeo também, essa é a novidade, né? A gente tem conversado bastante sobre isso. É isso mesmo. E é um complemento do Jornada do Conhecimento, hein? Legal. Complementa o outro. E lá a gente vai discutir coisas conceituais, coisas polêmicas, coisas que não são discutidas no mundo corporativo, que não te contaram, né? Mas lá com muita ordem, decência, enfim. Muito respeito. E a Lean também, www.lean.com.br. Lean a gente escreve com L de livro, L de leitura, I de inteligência, I de inteligência de novo, M de Marcelo Fonseca e N de nunca deixe de aprender. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Herbert. Um abraço, pessoal. Fiquem atentos. Não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais, que vai estar no link da descrição, principalmente no YouTube. Semanalmente nós vamos ter aqui um episódio novo com pessoas interessantes, igual o Herbert aqui hoje. Não deixem de nos acompanhar, vem boas coisas aí mais à frente, viu? Um grande abraço e até a próxima.